E aí, brinquedeiros e brinquedeiras, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Toys Podcast, aqui dos estúdios da D-Fullcast em Sorocaba. Roda a vinheta aí, Brunão! Mais um episódio do Toys Podcast com o meu parceiro Wesley Guti. E aí? Tudo bom? Firme na rocha? Firme não, né? Firme Mas prego na areia. Daquele jeito, né? Daquele jeito, mas a gente vai. Nós vamos indo, nós estamos chegando lá. Vamos falar do nosso patrocinador? Tá na Já tela, de cara, tá na tela? 1.2 software de gestão. Se você tem uma empresa pequena, média ou grande e você quer um software para gerir a sua empresa, entre em contato com a 1.2 software de gestão. Eles têm, assim, as melhores opções para você gerenciar o seu negócio de forma fácil, prático e ágil. Você pode entrar em contato com eles pelo site 1.2.com.br. O link vai ficar aqui na descrição. Não importa o segmento que você atue. Eles estão, como o tema nosso aqui é brinquedo, né? Eles estão nas principais fábricas de brinquedo do Brasil. Mas você pode ter uma confecção, uma mercearia, uma padaria, sendo ela pequena, sendo ela uma média empresa, uma grande empresa, a 1.2 pode atender vocês de forma super, digamos, fácil, ágil, prática. Para facilitar, né? Exatamente. Isso. Então, entre em contato com a 1.2 software de gestão e o pessoal do suporte vai dar todo o atendimento para vocês lá. 1.2.com.br, o link vai ficar aqui na descrição. E hoje, meu amigo Wesley, para, digamos, comemorar o Dia da Criança, Isso. nada melhor do que falar de criança. Você quer falar nada melhor do que chamar uma criança. Não dá para chamar uma criança, né? Porque a gente não tem como. O YouTube não nos permite. Eu não sei, mas aquele órgão lá que você gosta. Aquele órgão que eu adoro. A gente hoje trouxe aqui para conversar conosco a psicóloga infantil Caroline Nogueira. Tudo bem, Caroline? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. E hoje o bate-papo nosso vai ser sobre desenvolvimento infantil. A gente já teve outros bate-papos aqui para falar de crianças, né? Com a Cláudia e a Kátia. Sim. E com a doutora Tatiana Abrão também, sobre nutrição, nutróloga, né? Tivemos a Ana e a Aurélia da Play Pesquisa, que falaram sobre pesquisa de mercado do público infantil. E aí a gente, para ter esse tema aqui na Semana da Criança, a gente convidou a doutora Caroline para a gente dar falar um pouco mais sobre esse tema, aprofundar mais, né? Aprofundar mais, e visto que a gente tem bastante pessoas nos seguindo, né? Pais, mães, que a gente anda colocando esse tema lá nas nossas redes sociais. E para a gente começar esse bate-papo, então, com a Caroline, Caroline, como é que anda o desenvolvimento infantil hoje das nossas crianças, visto em relação assim, à tecnologia? Tá, vamos lá. Tô pensando aqui em quais palavras usar, né, para não dizer que está trágico. Uhum. Porque a gente tem não só a dificuldade aí desse desenvolvimento, né, esse atraso por conta das telas, mas a gente teve uma pandemia também que veio e somou, né, para trazer muitos prejuízos para as crianças. Bom, para a gente poder entender um pouquinho, né, do tamanho que é esse prejuízo, eu vou ter que ir um pouquinho para a teoria, né, e explicar como que o nosso cérebro, ele aprende. Então, a informação, ela chega no cérebro através dos sentidos. E diferente do que a gente acha que são só os 5 sentidos, né, visão, audição, gustativo, tátil e olfativo, a gente também tem o sistema proprioceptivo, que tem a ver com a força que a gente coloca, né, nos nossos movimentos, e o sistema vestibular, que está ligado ali à parte do equilíbrio, né? E aí, pensando que para o cérebro receber essas informações vem através desses sentidos, a gente precisa enriquecer o ambiente da criança para que ela receba todas essas informações.
E quando a gente foca muito nas telas, a gente acha que, né, a criança ela está sendo estimulada, na verdade ela está sendo estimulada só por 2 vias ali sensoriais, então ela está limitada nessa aprendizagem, que seria a visual e a auditiva, né? Só que a gente também tem desenhos que às vezes não tem falas, né? Por exemplo, Tom e Jerry, não tem uma fala ali, e aí a gente já não tem essa parte auditiva. E fica muito visual. Só que quando a gente tá ali recebendo informação só por uma via, a gente tá sobrecarregando o nosso cérebro através daquela via. Então, querendo ou não, isso traz um cansaço mental, uma fadiga mental. E isso vai mexer no nosso humor. Né? A primeira coisa aqui, por que os pais relatam muito isso? Depois que a criança sai da tela, quanto mais ela fica na tela, mais irritada fica depois. Depois tem comportamentos de se jogar no chão, de birra, exatamente por um cansaço, né? Pensando que a criança ela é uma esponja, ela absorve muito o ambiente e que ela é muito sensível, então, né, a tudo que ela está recebendo. E se não é ali um recebimento de informação, né, por várias vias sensoriais, a gente está limitando esse desenvolvimento. E a partir de quantos anos, ou assim, até quantos anos deveria, assim, se ter esse cuidado no sentido de não dar tanta tela para uma criança? O recomendado pela Associação Brasileira de Pediatria, antes dos 2 anos... Nada de tela. Zero telas. Até porque a criança não precisa disso realmente antes, né, dessa idade. Então, pensando nessa questão de estímulos sensoriais, a criança, ela conhece o mundo através daquilo que os pais oferecem para ela. Então, nesse momento, a criança, ela vai captar muita informação, né? A gente fala que o ano de vida que a gente mais se desenvolve na nossa vida inteira é o primeiro ano. E no primeiro ano de vida, a gente tem que ter todos aqueles marcos motores de desenvolvimento motor, de sustentação de pescoço, de sentar, né, de engatinhar para poder andar. E a gente tem o desenvolvimento da linguagem, inicia muito ali, mas para a gente poder falar, a gente precisa olhar, a gente precisa ter esse engajamento social, de afeto, né? E a gente tem a introdução alimentar. Então, assim, é muita coisa, é um boom mesmo de desenvolvimento que a gente não vai ter ao longo da nossa vida inteira. Depois é muito mais picado esse, né, desenvolvimento. Mais espaçado. Ele é mais espaçado, então não tem o porquê a gente oferecer uma tela nessa idade, sendo que a criança ela ainda ela tá aprendendo a se relacionar com o outro, né? É muito mais o sentido tátil, de toque mesmo, desses cuidadores, né? E o olhar, que ele é fundamental para desenvolver todo o resto ali. A gente precisa olhar para ter uma boa comunicação, uma boa socialização. Então, tudo que é desenvolvido nesses 2 primeiros anos de vida vão ser fundamentais para o restante desse desenvolvimento, né? Tá. E agora, puxando um pouco, rapidinho, Márcia, a questão mesmo do próprio podcast, que é a importância do brinquedo mais tátil nessa primeira fase? Como Sim. que é? Sim, é fundamental. A criança, ela precisa tocar muito, né? E precisa olhar. Tanto que os brinquedos menores, né, geralmente são, assim, de trazer no rosto. A criança explora muito. A gente fala conhecer o mundo também pela boca, né? E gosta de colocar muita coisa na boca pra sentir aquela textura. Então, ela tem que tocar, ela tem que ver. E aí, é um momento de brinquedos mais de barulho, que tem texturas diferentes, né? Texturas moles também, para ela ir experimentando, né, essa diversidade. E aí, ao longo desse desenvolvimento, conforme a criança vai tendo mais compreensão de mundo, aí a gente vai ampliando, né? Criança, por exemplo, a partir ali de uns 2 anos, é que assim, é difícil falar uma idade certa, Sim. correta, porque vai muito do desenvolvimento dessa criança. A gente sabe que existe ali um intervalo que a gente chama, que é um mínimo e um máximo, né, para não considerar um atraso. Então, a gente marcar a partir de 2 anos tal brinquedo é um pouco difícil. Então, vai muito assim do quanto essa criança está se desenvolvendo mesmo. Mas
Mas aí, pensando nos níveis do brincar, né, nesse primeiro momento é chocalho, é barulho, coisa colorida, para chamar a atenção dessa criança, chamar a atenção para esse olhar do objeto, para a exploração. Quanto mais tempo ela ficar ali explorando aquele objeto, é interessante também, porque ela está treinando a atenção, o autodirecionamento, o controle em cima daquele objeto. E aí depois, ali a partir de uns 2 anos mais ou menos, a criança gosta muito de ação e reação. Então é aquele brinquedo que joga a bolinha em cima, vai cair lá embaixo, vai martelar, né? Porque ela tem que ver que o próprio corpo dela gera uma reação naquele objeto, né? Uma ação dela, depende dela para que aquele brinquedo faça alguma coisa. E aí, depois ela vai tendo um pouco mais de maturidade para entender os jogos de encaixe. A gente fala dos jogos cognitivos, os mais básicos, de 1 peça, 2 peças, né, esses encaixes, e vai aprimorando também, vai estimulando essa parte mais intelectual e cognitiva, não que o brincar já não estimule, porque a gente sabe que ele é fundamental, mas para daí a gente poder também começar a construir algo mais simbólico, né, que é mais abstrato, que é aquela coisa da boneca, do boneco, do carrinho, e a repetição dessa rotina da criança, que geralmente o brincar é isso, né, não sei se vocês escutam muito, mas os pais reclamam que eles não sabem brincar, que eles têm muita dificuldade do brincar, mas uma orientação que a gente sempre dá é: reproduza seu dia a dia, né? A criança, ela não vai fazer com o próprio corpo, ela não vai aceitar ali na rotina dela aquilo que ainda ela não consegue compreender no brincar, através dos brinquedos. Então, é fundamental reproduzir. A boneca vai tomar banho, agora é o mamá, o carrinho, né? Estragou, vai no mecânico. E isso você, através desses brinquedos, vai trazendo experiências de vida, né? Vai enriquecendo esse ambiente, porque a gente sabe que tem pais que às vezes não conseguem levar a criança, por exemplo, lá no posto de gasolina, né? Passa no posto na volta do trabalho, e aí a criança não tem essa vivência, mas ali no brincar, se ela tem, já está apresentando esse mundo para a criança. Mas assim, você acha que a tela hoje em dia virou a babá da criança? É isso que os pais fazem? Eu falo um pouco ainda mais, né? Profundo. Eu vejo que virou uma muleta. Eu ia usar essa palavra, mas achei que... Ainda bem que você usou. Forte, né? Mas ela acabou se tornando a muleta. Eu sempre falo que, enquanto as telas forem só uma bengala, né? Porque a gente sabe também. A gente não quer que os pais façam milagres. Eu sempre falo no consultório, a gente tem aquilo que é o ideal para o desenvolvimento da criança. E eu vou tentar trazer orientações dentro de uma realidade deles também. Então, tem que ter um equilíbrio para isso, né? Não vou exigir, por exemplo, de uma mãe que é sozinha, que o filho fica na escola integral para ela poder trazer o sustento para dentro de casa, né, que ela saia desse trabalho, que ela fique brincando com a criança, por mais que isso seja saudável, mas a gente vai encontrar um meio termo, né, um equilíbrio para isso, dentro dessa possibilidade. Então, pensando nessa realidade, a gente sabe que em alguns momentos é importante, porque a gente sabe que as telas, elas são hipnotizantes. Ligou, eu falo, lá na clínica, né, a gente tem uma TV na recepção, e aí passa as propagandas, né, os serviços que a gente oferece, mas ali, num intervalinho, tem um desenho. E aí, se eu vou chamar a criança, ela tá na recepção, ela tá ansiosa pra entrar na minha sala, que é cheia de brinquedo, e tá passando um desenho, eu espero, porque eu não vou irritar essa criança e eu vou perder pra essa tela. A gente perde, porque realmente todo aquele estímulo visual, todo aquele movimento, né, hipnotiza a criança. Então, tem alguns momentos que os pais precisam, né? Tem mães que relatam que não conseguem tomar um banho, não conseguem ir no banheiro. Então, ok, coloca um desenho ali pra criança, limita, né, esse tempo. Mas não dá pra ficar horas por horas. Tem crianças que passam a tarde, por exemplo, vão pra escola de manhã e à tarde elas ficam a tarde toda nas telas, né? E antes ainda era a televisão, que é um pouco mais longe essa tela pra criança olhar. Hoje não, hoje é aqui, ó, né? O celular ali, e nem sempre é uma coisa saudável, porque existe um controle parental, existe, mas ele não acontece de fato, né? Quantos desenhos a gente vê aí no próprio TikTok, Instagram, de profissionais alertando os pais, que dentro lá da parte infantil, né, do streaming, colocou um desenho e apareceu alguma coisa pesada, alguma coisa de... Tema, né? Temas pesados, né? Então, tem que tomar muito cuidado, não dá só pra deixar ali a criança por horas, né? E hoje eu falo nem a babá, porque tem criança que tem babá.
Eu tenho pacientes que têm a babá, e a babá permite, porque é mais cômodo para ela. Ela não precisa se movimentar, ela não precisa pensar no que fazer com aquela criança. Às vezes os pais não deixam uma rotina planejada e a criança fica na TV. Eu acho que tem muito tempo, né, para a criança, de repente, aprender tecnologia para quando ela for para o mercado de trabalho, alguma coisa, ela esteja apta com essa tecnologia. Esse período aí, sei lá, a gente comentou assim que não dá para cravar que são 2 anos, né? Se coloca uma base. Né? Mas sei lá, 5 anos, 6 anos, eu não vejo por que uma criança de 6 anos, rede social, ela não vai nem entender. Ou mesmo, se tem uma filha de 6 anos, né? Alguns desenhos que não sejam controlados, ou alguma coisa que você não consiga tirar da mão dela para ela fazer outra atividade, né? Você acha que a criança, tendo uma conexão com tecnologia já de muito cedo, assim, isso vai melhorar para ela no futuro? Eu acredito que não, né? Vamos pensar em nós. Qual foi a idade que vocês se lembram? Qual foi a idade de vocês? Aqui, ó. Sim. Eu acho que eu tive contato com videogame com 6 anos. Vou jogar uns 8, talvez. Computador também, né? Mais ou menos nessa idade. Eu não me sinto uma tapada, né? Claro que eu não sei, eu não estudei pra isso, não tenho uma formação. Mas eu não me sinto, né? Uma pessoa que não consegue acompanhar. E assim, o cérebro da criança, ele absorve muito rápido, né? Ele se desenvolve muito rápido. A gente sempre fala, isso tem a ver com a neuroplasticidade, não que a gente vai deixar de aprender depois de adulto, mas a partir dos 13 anos a gente tem ali uma mudança no nosso cérebro, né? Não é só mudança de corpo para entrar na pré-adolescência, na adolescência, só hormonal, não, nosso cérebro também, ele começa a somar tudo aquilo que foi apresentado de novo até essa idade, e ele começa, é como se fosse um espiral mesmo, que ele vai somar, ele vai começar a se conectar, as redes neurais, elas começam a se conectar entre elas, né, começa a fazer mais sentido, ficar mais difícil mesmo o conteúdo, tanto que é um momento ali mais ou menos de 6º ano, eu acho, né, que é quando as matérias se amplificam, aí entra outras matérias e troca de professor, porque é quando o cérebro, ele dá conta disso também. A gente sempre dá o exemplo, por exemplo, de uma criança que começa a aprender inglês. Criança pega muito rápido o inglês, né? E ela pode até parar e depois voltar, mas ela vai ter ainda, né, as memórias ali e vai conseguir se conectar com essa língua, às vezes, muito mais rápido. E se ela permanece nesse estudo, a chance dela ficar sem sotaque é muito, né, maior do que um adulto. Se a gente que nunca teve contato, né, com uma língua, ou enfim, um instrumento musical, qualquer coisa que a gente queira aprender, a partir ali dos 13 vai ficar muito mais difícil, porque no momento que o cérebro estava, né, propício para receber esse conteúdo de uma maneira mais fácil, a gente vai ter um pouco mais de dificuldade, ele não está mais tão pronto para isso. Então, mas eu também acho que 2 anos não é né, uma idade ali para a criança ter o contato com essas telas. Eu acho que depende muito, assim, alguns minutinhos, junto com os pais, é um momento em família, né? Porque a gente sabe que tem muitas famílias também que a criança fica na escola, a integral, a criança, os irmãos, os pais trabalham o dia todo, e aí a gente tem a chance de pedir para que eles façam um cineminha de final de semana, assistir um desenho juntos. Então, se tem uma conexão ali social, se é assistido junto, se é um momento gostoso para que vire um tema, né? Tem muitos pais, às vezes eu tenho um paciente que ele gosta muito dos super-heróis, e ele tem 5 anos, e ele assistiu ali os desenhos com o pai, então é um momento de conexão deles, mas eles não param ali. Eles vão para os gibis, eles vão para revistas. Então, tem outros momentos também para se conectar. Então, isso é fundamental, né? Pro laço deles. Mas não é o tempo todo, né? É limitado. E eu vejo muito assim, quando a criança for para a escola e começar essa alfabetização, ela vai receber essa tecnologia, né? Ela está em todos os lugares. A gente vê, até na padaria, a gente chega e fica esperando e tá lá aquela tela passando, né? Ou tem alguma coisa ali digital para chamar a senha. Então, ela vai ter contato com essa tecnologia naturalmente. Não tem por que a gente querer já empurrar, né? Antes dela aprender outras habilidades que são essenciais. Né? Que era um pouco do que a gente estava falando antes da criança que não sabe amarrar o tênis. Sim. Né? A gente vê muito isso, essa facilidade pela tecnologia de colocar um tênis de velcro ali
E é esse movimento de amarrar tênis. Eu tenho pacientes que chegam com 8, 9 anos e não sabem, né? Então, ali, eu lembro, quando eu estava na escola, né, até uns 6 anos, primeiro ano, mais ou menos, algumas crianças não sabiam, estavam aprendendo, e aí tinha aquela competição, né, e vários tipos de nós. Agora não, nem é falado, não é estimulado para essa criança. E aí muitos pais perguntam, mas por que meu filho, né, vai precisar? Claro, ele vai ter, não é só o cadarço, ele vai ter coisas na vida dele que ele vai precisar amarrar, que ele vai precisar fazer para os próprios filhos dele, no trabalho, né? A gente tem roupa, às vezes, camisa, fazer uma gravata ali, um nó de gravata. Então, esse movimento, ele é importante. Né? Não dá pra facilitar. Mas é por isso que você acha que a molecada hoje tem um monte de queda com a cueca, a bunda toda aparecendo, não sabe prender o cinto, cara. Não sabe prender o cinto. Já viu? Você já viu? Já vi. Porque, não, esse assunto a gente teve aqui em outros episódios, né? E é unanimidade, né? Não, mas tem pessoas que ficam batendo boca ali nos comentários ali, porque uns acham uma coisa, outros acham outras, né? A questão de amarrar o cadarço e tal. Mas isso aí, imagina. Aí outros já vem, não, isso acontece mesmo. Aí já vem, muito. Já acontece mesmo. Aí vem os, não, imagina, isso aí a criança vai aprender. Eu assim, é a questão da coordenação motora fina, né? Sim. Que fala, né, que a criança tá perdendo pelo tanto de falta de estímulo? De falta de estímulo. E aí os pais reclamam da letra dos filhos depois, né? E querem colocar um caderno de caligrafia, que eu sou totalmente contra. Por quê? Porque a criança não foi estimulada. O que a gente estimula, né? Amarrar o cadarço, que é um movimento ali, né? Da motricidade fina, que são os músculos da mão, os músculos menores. Colocar, por exemplo, moeda num cofre, né? E tudo isso tem a ver, e é o que vai comer com garfo, faca. As crianças estão cada vez piores. A maioria comendo com colher, crianças grandes comendo com colher, porque os pais não param para ensinar, ou não permitem que o filho use faca, porque ele é pequeno, porque ele vai se machucar. Sim, mas existem facas no mercado que são exatamente para crianças, que tem uma serrinha ali mais leve, que não tem a ponta, porque a criança ela precisa aprender tudo isso, né? E aí impacta nessa motricidade fina, nessa coordenação, né? A gente chama de construção visoespacial, que ela conseguir olhar e construir com o próprio corpo, né? Ali dentro de uma linha, passar em cima de um traçado, aí vem aquelas crianças com umas letras enormes, ou umas letras bem pequenas, aí tá com o caderno de caligrafia para tentar recuperar, e é algo chato e maçante, repetitivo ali, que é para recuperar algo que poderia lá no brincar, na infância, tá fazendo, ou ações de vida diária que iriam, né, beneficiar essa letra da criança. Aí as crianças não querem fazer e choram, aí os pais vêm com a reclamação de que, eu quero fazer lição de casa, essa criança não quer fazer, aí terceiriza, o psicólogo dá um jeito, o psicopedagogo dá um jeito, mas são coisas que a criança já deveria ter sido, né, estimulada, pelo menos. Mas agora, pensando nesse cenário atual, as crianças hoje, tanto por praticidade, ter tudo no momento que quiser, como que tá a ansiedade? Enorme. Enorme. E por falar em ansiedade, né? Uma coisa que aparece muito são pais que não conseguem treinar a ansiedade das crianças, né? A parte do esperar da criança. Então, porque frustração? Não, até porque os pais andam extremamente ansiosos pela quantidade de informação que a gente recebe, né? A gente sabe que essa parte da tecnologia, ela também é negativa para o adulto. Porque é tanta informação, a gente tem que se atualizar o tempo todo, a gente tem que estar a par de tudo o tempo todo, aquele feed ali, né? Rodando e atualizando, então a gente não pode perder nada, e isso vai gerando uma ansiedade enorme pra gente, porque a gente não vai dar conta. Mas e a frustração também? Porque tá difícil, né, também, lidar com isso? Ela tem a ver com a parte do esperar, né? Também a criança não consegue esperar, a criança não sabe receber um não, né? Então, uma coisa que a gente vê muito desses pais é um relato muito frequente. Eu não aviso mais quando vai ter uma viagem ou quando vai ter um aniversário de um amiguinho, porque a criança não consegue esperar, porque daí ele não dorme, porque daí ele fica na minha cabeça, mãe, é hoje, mãe, é hoje. E aí eles param de contar e contam pra criança em cima da hora.
Aí eu fico pensando, meu Deus, aí nunca ele vai aprender a esperar, nunca ele vai saber lidar com essa ansiedade, que ela é importante, né? E que se a gente guarda, ela vai só aumentando. Então a chance de se tornar um adulto ansioso é muito maior por não saber lidar com esse processo. E são coisas simples, que, por exemplo, eu tive muito, né, na infância, eu falo, sou muito grata à minha mãe, assim, porque era uma mãe chata, ficava no pé, mas ela estimulou muito, assim, essas aprendizagens, que a gente chama aprendizagens teóricas para a vida diária, né, que é calendário. Usar calendário não se usa mais, porque agora tá no celular. Outro ponto negativo, né, da tecnologia, porque tá no celular dos pais. E a criança não tá sabendo anotar na agenda os compromissos dela, as lições de casa, e não tá sabendo organizar ali aquela rotina, visualizar. Criança é muito visual, né? Criança pequena, ela vem muito, o cérebro vem através tem aprendizagem através do concreto. Então é fundamental ela visualizar, ela ver, ela conseguir, né, se situar naquele momento. Então, usar um calendário, um planner, alguma coisa ali que fique na geladeira, que fique no quarto da criança, que seja funcional. Que os pais falam, a gente já fez isso, mas não deu certo. Não deu certo porque eles não persistiram, né? Concordo. Tem muitos pais que acham assim, eu vou ensinar isso pra criança, pronto. Por uma semana. Eu não acredito que não aprendeu em uma semana. Não vai aprender, né? Tem que criar um hábito ali. Eu gosto de comparar a criança com uma flor. A gente planta, né, a semente. Quando a criança nasce, ela é uma semente. E aí, todo dia, a gente tem que dar uma olhada naquela flor, a gente tem que regar. Às vezes, a gente vai ter que colocar um fertilizante. Alguma coisa tem que ser feita, colocar no sol, né? Pra ela crescer aos poucos. Quando a gente quer ensinar algo pra criança, é isso. É acompanhar essa criança, né? Então, os pais precisam ficar em cima mesmo, né? Vamos lá, tem um aniversário no sábado, vamos colocar uma semana antes. Meu filho é muito ansioso, não vou... Então, vamos fazer de uma forma progressiva. A gente vai avisar ele um dia antes. Aí a gente vai ajudar ele a respirar, a gente vai dar ferramentas para ele controlar essa ansiedade, né? Ele vai ficar no pé, porque quem não quer? Eu falo, se eu souber que eu vou pra Disney semana que vem, eu vou estar em êxtase aqui. Ou se eu vou no aniversário de alguém muito importante, se eu vou viajar, vou pra praia, qualquer coisa, a gente fica ansioso. Mas a gente aprendeu a controlar isso na nossa infância. E essas crianças não estão tendo essa oportunidade, porque os pais jogam a informação em cima e vai, se vira, é isso, né? Então é uma construção. E aí, vamos lá, começa um dia antes, dá suporte para essa criança, respira, se acalma. Eu sei, filho, é muito legal e eu também tô ansiosa, mostrar também, né, essas vulnerabilidades do adulto, porque os pais também têm uma resistência de mostrar quando eles estão tristes, quando eles estão bravos, quando eles não gostaram, e aí eles não falam isso para a criança e às vezes exigem muito que a criança seja forte, como se só a alegria pudesse existir. Eu puxar uma coisa nesse lado aí. O lado emocional das crianças, como tá? Porque é uma coisa que deveria ser ensinado, né? Essa identificação de cada emoção e como que tá se sentindo, né? A gente tá numa geração que tá muito frágil, essa parte emocional, e aí as crianças têm demonstrado, elas têm mostrado a necessidade de aprender isso através dos comportamentos que a gente chama de inadequados, do grito, da birra, que a gente chama muito assim, os reizinhos da casa, que comandam a família, por quê? Por conta de uma geração de pais mais fragilizados. Pais que não souberam onde colocar essas emoções, né? E aí a gente entra em outro assunto polêmico, que é a parte dos pais que apanharam, né? Eu fui uma criança que apanhou muito, que não podia falar nada. Eu vou ouvir atentamente essa parte. Né? E o porquê que hoje a gente fala que não façam isso, né? Isso acaba muito com a autoestima da criança. E hoje quem atende adulto deve, né, vai concordar aí que tem muito adulto que a gente tenta fortalecer essa autoestima para ele conseguir se posicionar, para ele conseguir falar. Ele não consegue às vezes falar uma coisa que desagrada a ele, uma coisa simples. Por quê? Porque ele teve que reprimir, né? Então assim, quando a gente... As emoções, elas são fisiológicas, não tem como a gente escapar delas. Elas vão acontecer. Nós temos 6 emoções de base, que é do desenho do Divertidamente, né? Então, alegria, tristeza, medo, nojo
e a raiva. E a gente tem a surpresa também, que não está no filme, porque eu acho que eles não conseguiram. Porque era uma surpresa. Eu acho que eles não conseguiram fazer um personagem ali, né? Porque, na verdade, assim, a surpresa, ela é de entrada. Então, a gente tem uma surpresa, por exemplo, alguém me dá um susto. Eu fico surpreso ali, só que ela tem uma transição. Eu não vou ficar surpreso o tempo todo. Então, já vai se transformar, por exemplo, numa raiva, se eu não gosto, ou um medo. Ou, né, se foi alguém que foi fazer uma brincadeira e aí eu achei divertido e aí virou uma alegria. Então, ela é de transição, acho que por isso que ali eles não relatam, mas ela faz parte das emoções de base, né? E aí, a gente vai sentir. Elas estão com a gente o tempo todo, o dia todo, e elas acontecem de acordo com as situações. Então, as situações vão acontecendo, a gente sente a emoção e isso gera um comportamento. Então, quando eu sou frustrado, né? Por exemplo, eu quero um brinquedo numa loja, a minha mãe fala não, e eu tô ali, né, animado, tô alegre que eu acho que eu vou ganhar esse brinquedo, aí vem alguém e fala que não, a gente vai embora, hoje não dá, eu vou sentir raiva, e isso vai gerar um comportamento, que eu vou me jogar no chão, eu vou chorar, vou fazer birra, vou gritar. E aí, o que permanece esse comportamento, né? Porque os adultos, eles querem abafar isso. Tipo, meu Deus, que vergonha, tem gente olhando, não faz isso. Querem impor por força pra criança que entenda, ou vão bater, puxar a orelha, enfim, né? Tem vários tipos de punição ali, mas eles querem cessar esse comportamento. Só que o que permanece, faz permanecer aquele comportamento? O nosso pensamento. O pensamento tá por trás do comportamento. E aí, é você sentar e conversar com aquela criança. Claro que vai ter momentos que a criança ela é pequena, ela não vai entender, você não vai ter tempo de explicar isso pra criança. Então, aí você, né, é um jogo de cintura ali, você dá os seus pulos e tenta tirar pelo menos a criança daquela situação, e em outro momento conversa, não dá, né, ou o que eu sempre falo pros pais, dê previsibilidade pra essa criança. Se você não avisar que você tá indo numa festa, tá indo numa loja de brinquedo pra comprar um presente pra uma festa, pra um amigo e não pra ela, né, ela vai chegar lá achando, oba, é uma loja de brinquedo, eu quero brinquedo, que é o mundo dela. E aí, isso, né, os pais podem estar dando risada agora e falar, meu Deus, isso é impossível. Mas isso é treino, né? É você ser firme com o seu filho também, você explicar pra ele quais são os processos, que hoje não é o aniversário dele, né? E que não é ele que vai ganhar esse presente. Então, a gente precisa muito desse tempo. O que desenvolve mesmo a parte emocional é o tempo. E é o que a gente menos tem hoje, né? Então, por isso que nessa tentativa de tentar acessar rápido o comportamento indevido da criança, inadequado, os pais vão lá e cedem. E dão direto pra criança. Tá, não vai, é mais fácil. Tá, toma o celular aqui e fica quietinho. E aí vai virando uma bola de neve, né? Uma coisa vai levando a outra. E aí, na nossa geração, a gente também não podia expressar o que a gente queria. Porque se a gente chorasse, gritasse, pedisse alguma coisa, levava ali, né, umas palmadas, apanhava. Então, a gente guardava essa emoção também e não canalizava. A gente fala isso na psicologia, né? Canalizar as emoções. É expressar de uma maneira assertiva. Como que a gente vai expressar o nosso pensamento? Falando, né? É a forma... E como que as pessoas se comunicam hoje? É muito difícil. A gente entra nas redes sociais, né? Voltando pra parte aí da tecnologia, é um monte de gente brigando, se xingando, nos comentários, um falando mal do outro, né? Então, um monte de gente sem lidar com suas próprias emoções, querendo ainda se comunicar de uma maneira agressiva. E isso é muito preocupante. Mas você falou assim, uma geração mais fragilizada, né? Eu lembro assim, vamos falar assim de bullying, hoje em dia falar bullying, né? Mas eu lembro minha época de escola, meu Deus do céu, se eu olhar pro meu rosto aqui, você já vai saber o que eu sofria do tal do bullying, né? Era choquito, abacaxi, era tudo quanto era... A gente resolvia na saída da escola, né? Na saída da escola a gente resolve. Não de uma maneira tão adequada, entendeu? né? Esse abacaxi não era docinho. Não tô falando que tem que fazer isso, mas era a ferramenta que a gente tinha na época, né? A confusão se dava no recreio, né? E aí falou, não, na saída da escola a gente conversa, né? Mas você acha que hoje em dia, assim, os pais super protegem as crianças, colocam eles numa redoma de vidro para que nada pode atingi-los, né? E isso vai gerando gerações mais frágeis? Você acha que, de repente, não é que eu não quero usar essa expressão, que o tal do bullying, às vezes você não tem que tentar, para você saber se defender, para você saber como que é, porque se você for impedido de qualquer ataque, qualquer coisa, uma hora ou outra você vai
tá vulnerável a vida não dá pra controlar isso. Né? E aí você não sabe se defender. E aí os pais falam, não, meu filho não pode passar por nada. Ele não pode caminhar só, ele não... Porque senão... é isso que vai trazendo as gerações mais frágeis? Os pais estão tentando privar, né, os filhos de passar pelo aquilo que eles passaram. E eu não concordo que a gente tem que manter, né, como era antigamente, né? Por exemplo, não, sim, eu não queria assim, porque senão aqui a gente tá... Não é isso. Sim, mas sim, eu digo assim, é a pessoa, de repente... que é bom ter um revés para ela aprender, tem que passar, né? Sim, não adianta você tirar de toda a situação, você tira, a pessoa não sabe se defender, porque uma hora ela vai estar sozinha. Sim. A gente tem que pensar que o filho, a gente cria pro mundo, né? Então, a gente tem que fazer ele passar por algumas situações, mas aí entra a necessidade da comunicação. De você conversar com seu filho e entender o que ele tá pensando sobre aquilo. E hoje os pais não conversam, não querem saber, na correria. Eu falo pros pais, vocês perdem muita oportunidade de conversar com seus filhos no trânsito. Porque tá ali sem fazer nada, né? Por exemplo, viagens. Quando eu viajava, quando era criança com os meus pais, a gente ia conversando a viagem inteira. Eu e minha mãe, a gente fazia joguinhos. Vamos achar alguma coisa verde, alguma coisa. Você vai estimulando também a criança. Hoje as crianças estão nas telas enquanto viajam. Ou viajam de noite para dormir, porque os pais não aguentam as crianças dentro do carro, né? Então, ao mesmo tempo que eles querem proteger os filhos de tudo, mas eles também não aguentam os próprios filhos, né? Então, a gente chama de discurso dúbio, porque eles querem uma coisa, mas eles fazem outra, né? E não tem como privar o seu filho de uma frustração, de dizer um não. Porque se os pais não dizem isso, entre os pares, né? Lá na escola, ele vai ouvir. Quando ele tiver um namorado, uma namorada e ter um término, é o fim do mundo. Por que a gente vê tantos adolescentes depressivos aí? Por que tantas tentativas de suicídio, porque não dão conta de receber uma frustração, aí faz uma entrevista de emprego, às vezes não passa, aí é o fim do mundo, ou até vai pro emprego, mas aí a empresa começa a moldar o comportamento ali de acordo com, né, a cultura da empresa, e aí já é o fim do mundo. Meu Deus, eu não vou fazer isso, eu não sou pago para isso, não vou ficar ouvindo isso. Então, existe uma super proteção, sim, mas e aí? Como que ele vai se virar? Porque também a pessoa que ela não consegue lidar com a frustração, com o não, né, com aquilo que não deu certo, ela vai estar mais propensa, né, para um humor mais deprimido, né, e ela vai ser uma pessoa que ela não vai conseguir se posicionar, ela não vai ter um enfrentamento que é fundamental, né, não consegui hoje, tá bom, então eu vou continuar treinando, eu vou continuar, né, fazendo coisas, vou continuar lutando para aquilo que eu quero, para melhorar, né, as minhas habilidades e vou tentar de novo. Não, hoje a gente vê crianças que desistem até do brincar num jogo, né, tem muito isso em consultório. A gente começa a jogar um joguinho, tem que deixar ele ganhar, porque senão ele vai se frustrar. Cara, tem que deixar ele ganhar. Como assim? É complicado. Eu vou fazer outra pergunta aqui. Até tem algum estudo com uma faixa etária que é essencial para a formação de caráter da pessoa? Na verdade, assim, tá dentro da nossa personalidade, né? A nossa personalidade é mais ou menos ali, se fecha com 12. É que tem alguns estudos que falam 12, outros 14, mas a gente só consegue realmente aplicar testes de personalidade, que a gente fala ali com mais, né, mais fidedignos a partir de 18. Tá? Mas já fechou, a formação desse caráter começa ali na pré-adolescência. Porque como que a gente vê o desenvolvimento humano? O bebê, ele é 100% dependente, né? Esse bebê, a gente considera até uns 3 anos, porque uma criança de 3 anos, ela ainda é muito dependente, né? Pra coisas básicas. Sim. E aí a criança, ela vai moldando o mundo através daquilo que os pais apresentam para ela. Então, os pais têm um papel fundamental nessa construção desse caráter. E aí, claro que tem a parte de temperamento que vem, que é genético, né? Vem ali, é o temperamento formado, a gente nasce com isso. Mas essa formação de moral, juízo, já começa ali mais ou menos a ter uma noção a partir de 3 anos e meio, que é você começar a ter empatia, você começar a entender o outro, né? E aí, quando entra na adolescência, é o momento dele romper com esses pais. Porque até então, os pais decidiam
100%, né? Era pra ser. Hoje a gente sabe que as crianças já estão escolhendo até demais. Mas era pra ser ali uma opção dos pais, de escolher de onde que vai, que colégio vai estudar, que roupa vai colocar, o que você vai comer e tal. E aí, a partir da adolescência, esse rompimento. Porque é o momento que ele começa a seguir aquilo que ele quer. Ele começa a colocar as asinhas pra fora. Por isso que os pais temem. Por isso que os pais são tão controladores, falam que é rebelde. Isso, falam, né? Eles temem, né, tanto essa adolescência, porque é exatamente o momento desse rompimento. E aí, claro, que é uma coisa que às vezes não acontece na adolescência. O adolescente, principalmente aquele que foi muito reprimido, que apanhou demais, ele não vai conseguir... Fica tardio, né? Vai ficar tardio. Vai romper depois, às vezes, que casa, depois dos 20 e poucos anos. Tanto que hoje... Mas isso é uma questão também estrutural do nosso cérebro, né? Mas às vezes rompe de uma maneira até meio... excessiva, vamos dizer assim, sim, né? Porque chega numa ferida ali que foi tão tarde rompida que ela é mais... abrupto, talvez. Mas eu acho que às vezes na própria adolescência eles acabam fazendo isso também, né? Aí vão experimentar. Eles são muito de grupos. A parte da adolescência, ela é formada, de pertencimento, né? De pertencimento do grupo. Então, por isso que também é importante você ver quais são os amigos do seu filho nessa fase, porque é o que ele vai seguir um pouco. Até porque assim, ele precisa ainda, ele não tem maturidade pra sustentar uma escolha dele. Então, ele precisa de alguém pra ter suporte ali, de suporte. E aí, acabam sendo os amigos, não mais os pais. Porque eles precisam romper com esses pais para eles poderem fazer as escolhas assertivas lá na fase adulta. Então, ao mesmo tempo que é rebelde, mas ele precisa do acolhimento ainda da família, né? A família tem que estar aberta também a ouvir esse adolescente. Eu falo que é colocar à prova a educação que eles deram na infância. Se vocês educaram, mostraram seus valores, seus princípios, aquilo que eles queriam, eles vão dar uns deslizes, porque eles não têm maturidade ainda para as escolhas, mas ainda dentro de algo que, né, tá dentro de uma moral, de um juízo que não vai trazer tantos prejuízos, assim, não vai ser tão grave. E mais uma coisa, como que você acha que tá o papel da escola hoje, assim? Ela tá meio atrasado, tá demorando... Gostou da pergunta, Nossa, hein? é porque existem muitos tipos de escolas diferentes, né? Digamos a educação em geral. Educação escolar no geral, assim. Soma tudo, passa a régua ali e tira a média. Na verdade, eu tenho dó das escolas. Antes, desculpa cortar, mas vai ficar até um jeito bem pra até a escola entender. De 0 a 10, a média é 5. Quanto que... Das escolas, não, eu acho que as escolas estão ali num 7, mais ou menos. Porque as escolas, elas tentam ainda passar o básico para as crianças de seguir regras, de convivência com o outro. Então, elas têm passado, né, aquilo que é vivência, que os pais às vezes deixam, negligenciam e não passam para a criança, dos limites, do que fazer com um amigo, de cooperar, né? Tem algumas escolas que tem essa parte socioemocional, que eles investem, não é bem, assim, uma coisa muito aprofundada, não substitui uma terapia, né? Mas já ajuda, porém, e aí vai entrar em várias outras questões, assim, que as escolas têm um viés político, né, também que às vezes aí mais dificulta do que ajuda. A gente tem escolas particulares às vezes que querem manter o aluno, então é ele que manda porque ele paga, e aí tem muitas escolas que a gente vê que assim, o bullying corre solto e não existe nenhum tipo de posicionamento da coordenação, da direção, coisa grave, coisa séria, e não fazem nada. Porque é aluno pagante, enfim. Eu tenho rapidinho, Márcia. Mais uma dúvida que eu tô falando até pela situação que eu vivo hoje. Eu vejo os pais, que são os pais dos amigos da minha filha, que tá passando ali, talvez até ajude, que é essa troca de escola. Eu já conversei com o profissional e ela passou alguns pontos a serem observados numa escolha de uma escola nova nessa transição, do infantil para primário. Você consegue dizer o que você acha importante hoje, assim, ser olhado em uma escola para ver se ela é um ambiente mais saudável dentro do que dá para uma criança? A primeira coisa ainda é o boca a boca. É você ainda procurar pais que tenha a criança lá matriculada e ouvir um pouquinho. Por quê? Porque, principalmente escola particular, eu acho que é mais difícil, porque na hora de
ter o aluno ali, eles vendem tudo e mais um pouco. As promessas são enormes, mas se de fato acontece ali aquilo que eles estão prometendo, a gente não sabe. É só a criança entrando mesmo na escola, passando às vezes 1 ano na escola e aí que começa a descobrir muito disso, né? Mas eu falo para os pais que é uma escolha muito particular do que eles querem para a criança. Tá? Então, se é uma criança que você já pensa lá em vestibular, em carreira, em profissão, aí você vai para uma escola mais conteudista, Eu né? já ouvi bem isso. Que vai encher já, a criança com 4 anos já tem apostila, né? Já não tem, é um parque reduzido, já não pode levar brinquedo, é uma coisa mais estruturada de conteúdo. Então, é a conteudista. E agora, se você é uma pessoa que pensa mais no desenvolvimento da criança, na parte mais, né, ali do emocional dela mesmo, né, daquilo que está acompanhando o desenvolvimento dela, você tem outras opções. Aí a gente tem métodos, né, que são mais focados em autonomia de vida, de colaboração com o grupo. O conteúdo, ele tá ali, mas ele é um pouco secundário, a criança pode escolher qual conteúdo fazer. Mas aí tem que tomar cuidado também, porque tem escolas que confundem esses métodos, que aí deixa livre, deixa a criança solta, aí não tem regra nenhuma. Então isso também já traz prejuízos, porque quando você for exigir algo do seu filho na casa, olha, agora você tem que cumprir isso, ele vai falar, não, porque ele não tá acostumado, né? Não é uma rotina para ele seguir ali algo mais estruturado. E aí a gente tem, pensando também na parte mais social, uma escola que você tem o seu padrão de vida. Né? Porque tem muitos pais que têm um padrão de vida um pouco mais baixo, mas eles querem que o filho faça em questão. Tem que ser naquela escola, porque eu sei que ele vai ter um bom futuro e tal. E aí começa a conviver, né? Eu vou dar um exemplo aqui, vou tentar sem falar nomes, de uma escola que aqui em Sorocaba é só elite. Então, viagem pra Disney 2 vezes no ano, é isso, as férias, né, vão pra Europa e tal. E às vezes tem um ali que não consegue acompanhar, mas ele convive com essas crianças. E aí gera em casa uma discussão, uma revolta, né? Porque não tá compatível. E é muito assim, dessa convivência, é o que ele tá vendo lá. Por que meu amigo pode e eu não posso? Por que vocês não me dão isso? Então, às vezes, os pais estão fazendo todo aquele sacrifício de pagar aquela mensalidade, né? Pra criança tá lá, só que pra criança não faz sentido, né? É um ganho a longo prazo, né? Porque tem a ver com a profissão dela, com a carreira dela. Quando que a gente tá lá na adolescência, tava pensando... É raro, né? A gente pensar na infância, na adolescência, o que a gente vai fazer na vida adulta. A gente tem sonhos ali. Eu vou ser astronauta, vou ser isso, vou ser médico, vou ser dentista. Mas, de fato, é raro, né? Isso acontecer. Então, ele não tem essa visão. Ele tem a visão do aqui e do agora. Então, por que meu amigo viaja tanto e a gente não vai? Por que você não me ama? Por que você não me dá isso? E não sei o quê. E aí, gera um conflito ali. E aí, eu tive também um paciente que... estudava nessa escola e uma queixa dos pais era que os pais, eles tinham uma formação de ensino superior, pós-graduados e tal, e os filhos estudavam lá, só que alguns pais lá terminaram o ensino médio, mas são comerciantes, são empresários e tal, e aí ele vendo... né, um adolescente já vendo que os pais que estudaram horrores não ganhavam tanto como esses empresários, né? Aí eles questionavam e falavam que não ia fazer faculdade, porque ele estava vendo uma outra realidade, né? Então, acho que é muito isso, assim, de qual é o público que você quer conviver, porque você vai conviver, seu filho vai conviver, ele vai aprender com essas outras crianças e com essas famílias também. Mas um pai que opta por essa escolha, vou colocar meu filho numa escola assim, porque eu tô vendo o futuro dele assim. E existe esse problema de que ele sabe que 2 vezes por ano vai para Disney e ele não tem condição do filho dele ir, né, nessas viagens, vamos dizer assim, ele não teria que saber lidar com isso? Deveria, mas não sabe. Não consegue. Porque mas ele aí só quer ver o filho dele na nata da sociedade. Aí ele vai da paciência dele, né? Como eu falei, da questão da comunicação, de você sempre ter que lembrar o seu filho de qual é o propósito dele estar ali, né? E mostrar dentro das possibilidades. O que não, a gente não vai pra Disney, mas a gente pode ir pra um outro lugar. Exatamente, em outro lugar. A gente não vai lá pra Flórida, né, na praia da Flórida, mas a gente vai estar aqui no Nordeste, no
litoral de São Paulo, enfim. Já vai aprender, vai aprender o que é propósito. Não, mas hoje em dia os pais eu acho que sim, mas eu vou fazer a pergunta. Hoje em dia os pais conversam muito menos com os filhos do que antigamente? Eu acho que sim. Eu sinto que sim. Uma coisa que eu vi muito pós-pandemia é a perda de vocabulário. Não a perda, né? Na verdade, as crianças nem ganharam vocabulário. E aí eu falo para os pais, utensílios de casa, tem coisas do dia a dia, ferramentas, os pais não explicam nada para as crianças. Só que assim, eles têm que entender que o ganho de vocabulário, ele traz uma compreensão de mundo, né, melhor. Até um autoconhecimento, eu digo. A criança ela vai saber se virar, né? A criança ou adolescente. Entender ela mesma, né? Entender ela mesma. E aí a gente vê, porque a gente tem um teste, né? Porque eu faço avaliação neuropsicológica também, que é a avaliação para fechar diagnóstico e tal. E aí vamos fazer, Márcia, vamos fazer isso aí. Precisamos. E aí, às vezes, tem dificuldade de aprendizagem, então os pais acham que pode ser uma dislexia, descalculia, e eles vêm para avaliação também, ou até o próprio TDAH, né? Pelo prejuízo. E aí você vê o quanto hoje tá pegando a parte da linguagem. Eles não conseguem resolver problemas, né, de forma verbal, que é fundamental. Então, só para, né, a gente entender a parte do QI, ele vem pela capacidade de raciocínio, mas ele também vem pela resolução de problemas de forma verbal. Né? E aí as crianças estão sem vocabulário básico. Então a gente começa avaliando, por exemplo, com um teste de nomeação. São 60 figuras que a criança tem que nomear, que tem a ver com a infância, que tem a ver, então, animais diferentes, ferramentas, utensílios de casa, instrumentos musicais. As crianças não sabem o nome do básico. Qual idade é essa, geralmente? Começa com 3 anos esse teste e vai até uns 14. Mas o que tem de criança com vocabulário baixo, a quantidade ali, né? E aí eu sempre falo para os pais, tem que ampliar esse vocabulário. Primeiro que essa criança não consegue se expressar. Às vezes ela pode ser tímida, porque ela tem vergonha, ela vê as outras crianças falando bem, e aí aquilo que ela vai falar, será que é pertinente? Será que faz sentido? E aí ela prefere ficar mais quieta, mais reprimida. Ou até, por exemplo, numa construção de um texto, né? Eu também sou psicopedagoga, então na parte, né, da psicopedagogia a gente fala que quando a gente pede para a criança escrever um texto, quanto mais vocabulário mais rico, ela pode até inventar algo nesse texto. Então eu posso considerar, né, que a criança ela vai relatar que ela foi numa fazenda e que nessa fazenda tinha uma árvore de uma fruta. Eu entendi, ok. Mas ela também pode, se ela tem vocabulário, que ela foi numa fazenda, nessa fazenda tinha um pomar, e que nesse pomar ela viu uma árvore de laranja, ela viu uma árvore de maçã, ela pode até falar que ela viu uma árvore de abacaxi, que não existe, mas olha como é diferente essa construção desse texto, mais detalhado, né, do que uma criança que simplesmente foi na fazenda. E aí os pais falam, ele não me fala, ele não me conta. Às vezes falta vocabulário para ele te contar, ele não lembra os nomes, ele não sabe. Eu fiz uma atividade com uma paciente que não sabia o que era um espantalho, uma criança de 8 anos. Não sabia o que era um espantalho. As crianças não sabem diferenciar, às vezes, um violino de um violão. Só porque não tá, né, a vareta ali, não sabe diferenciar, né, não consegue diferenciar um hipopótamo de um rinoceronte, não conhecem caju, né, só porque é uma fruta mais do norte, nordeste, não consegue reconhecer, porque os pais não levam mais no mercado, os pais não fazem essa criança ajudar ali nas compras, no dia a dia, que é fundamental, rotina. Porque as crianças ou elas estão muito focadas em diversas aulas, né, eu falo que tem criança que tem agenda pior que a minha, e olha que a minha é apertada, e crianças que saem da escola e balé, sapateado, vôlei, basquete. Gente, olha quanta coisa também. A gente tem que entender que, né, ok, não quero deixar meus filhos ali nas telas, mas também existe, né, um oposto, 8 ou 80, e é demais, é uma criança super estimulada e ela não tem tempo pra brincar, pra ser criança, pra explorar um brinquedo, pra fantasiar, né, é uma antecipação dessa fase de adulto, né, muito, muito precoce. Eu fico, quando acontece eu ouço esses relatos, me parece que os pais realmente, assim, faz de tudo pra não ficar junto com o filho, arranja 500 outros programas pra colocar o filho lá.
Mas eu ia partir para um outro tema agora, TDAH. Hoje é o assunto do momento. Como que tá essa questão? Porque ele é uma coisa assim, que ela é séria, só que o pessoal hoje ouve relato na internet e já se diagnostica o filho, Pelo ou Dr. se Google. diagnostica. Põe as características do filho lá. Fala que ela mesmo tem. É isso aqui. Não, fala assim, ou vê lá e fala assim, eu tenho isso. E nem sabe. Como que tá isso? Porque ele tá sendo difundido de uma maneira involuntariamente, talvez, porque a pessoa hoje já pega informação muito fácil e ela mesma já começa a colocar esse diagnóstico. Mas então vamos lá, o TDAH, eu vejo realmente que a primeira coisa que a gente tem que pensar é a ansiedade. Ela é muito parecida com o TDAH, né? Porque a gente tem a parte aqui pré-frontal do cérebro, né? Que é onde ficam as funções executivas, que é uma região cerebral que ela termina de se desenvolver lá pelos 24 anos. Já começa por aí, né? A gente não tem nem estrutura cerebral para ter. Então, as funções executivas tá junto também ali a parte da moral, do juízo, que a gente tava falando, da ética, dos valores. E olha aí, 24 anos para essa estrutura tá pronta, né? Quantas escolhas a gente não faz antes desses 24 anos, né? Pelo menos carreira, para vestibular, às vezes até quantas pessoas já não estão casadas nessa idade, hoje menos, mas mesmo assim ainda acontece. Então são escolhas que a gente tem que tomar, importantes, fundamentais, que, né, vão levar e comprometer o resto da nossa vida às vezes, e a gente não tem nem estrutura cerebral pronta para isso, quanto mais da parte cognitiva, que a estrutura tem que estar pronta para a cognitiva poder atuar. E aí, por isso também é se falado muito de aumentar essa adolescência até os 24 anos, porque não tem maturidade, né, para tudo isso. Enfim, e aí quando a gente fala de comprometimento, responsabilidade, de fazer tarefas, o nosso cérebro ele tem uma tendência a ficar na zona de conforto. Se a gente puder ficar no lazer, né, cada vez mais confortável, a gente vai ficar. É uma tendência do ser humano. Eu sempre falo, se a gente tem um cozinheiro em casa, qual é a chance da gente levantar para cozinhar? Zero. Cozinheiro que faça. E aí, é mais ou menos isso, assim, a gente só vai assumir a responsabilidade, a gente só vai ir lá executar algo se realmente tiver uma necessidade ali por trás, a gente tiver uma compreensão que aquilo é importante. Aí, quando a gente entra no TDAH, ele é o déficit atencional, todo mundo acha, porque é uma pessoa que não tem uma atenção, uma pessoa que tá pensando numa coisa e depois tá falando na outra, mas a gente tem que entender que é um transtorno desexecutivo. O que significa? Que a pessoa não consegue executar coisas. Na hora de executar, ela vai procrastinar muito mais, mas assim, vai procrastinar a nível que compromete a vida dela, que compromete a saúde dela, que compromete o trabalho dela, né? E aí a gente tem usado muito esse termo TDAH para coisas que às vezes a gente não quer fazer simplesmente, porque não faz sentido, ou também porque a gente tá nessa sociedade que assume muita coisa, que tem que correr, que tem que acompanhar toda essa evolução da tecnologia, dar conta de tudo, e a gente não tá conseguindo se respeitar. Saber que tem um momento de descanso, que tem um momento de lazer, que isso também é importante. Aí a gente não dá conta das coisas. Ai, pronto, eu sou um TDAH. Isso tá sendo uma muleta? Eu vejo muito diagnóstico errado. Estão usando como muleta, outra aqui tá aqui, eu sou TDAH e tal. Porque o TDAH real, quando a gente vê uma criança, né? Porque eu falo criança porque eu atendo crianças. Que realmente são TDAH, é nítido, assim, o comprometimento é enorme. É um sofrimento que dá muita dó da criança. Ela não consegue fazer uma escolha. Eu tive um paciente que ele chegou chorando pro atendimento, e aí eu fui tentar conversar com ele o que estava acontecendo, e ele falou, minha avó me trouxe hoje, né, pra sessão, e a gente veio de ônibus. E aí ela falou que eu podia tomar um sorvete, e aí eu precisava escolher um sorvete. Só que o que aconteceu? O ônibus chegou no terminal, ele não conseguiu escolher entre 2 sorvetes,
E aí a avó falou, não, a gente tem que ir, depois a gente toma. Então imagina para uma criança de 6 anos não conseguir fazer uma escolha entre 2 sorvetes. É muito sofrimento. E isso é uma característica do TDAH. Eles demoram muito, eles procrastinam demais, eles não conseguem executar. Então, ações de vida diária, tomar um banho é muito difícil, mas entra um pouco de atraso motor, de todo esse movimento do corpo. É uma criança muito desorganizada que perde coisas que ela gosta, que não dá conta, né, de coisas que ela gosta também. Não é só algo que eu não gosto. O que eu não gosto eu também não quero fazer, né? Então, é tudo que é importante para ela também. Não só porque o outro tá pedindo, ela vai ter um prejuízo, né? A gente tem 3 tipos de TDAH. O TDAH desatento, que é aquela criança geralmente que é um pouco mais quietinha, ela realmente perde coisas e ela realmente vai mal na escola por conta dessa desatenção. É uma criança que já percebe que os outros amigos evoluem e ela tá ficando para trás, então geralmente tem uma baixa autoestima. E a gente tem o hiperativo impulsivo, que é aquele que vai subir em tudo. Assim, a gente confunde muito porque fala, porque é hiperativo, né? Transtorno de hiperatividade. Não, às vezes ele é muito mais impulsivo do que hiperativo. E essa impulsividade na resposta. Então, às vezes parece uma criança muito mais mal educada, grosseira, que enfrenta, que não consegue ficar parada mesmo. Você tenta ali, você dá todas as ferramentas pra ela e ela tá se movimentando. Você fala, meu Deus, dá vontade de amarrar a criança pra ver se para. E mesmo assim, ela tem essa necessidade de movimento. Mas uma coisa muito maior. Por quê? Porque na infância a gente espera que a criança se movimente. Faz parte, ela tá conhecendo o mundo, ela tem que explorar esse mundo, ela vai tocar nas coisas, ela vai mexer, ela vai derrubar, ela vai quebrar, ela não vai... Só que quando tem um TDAH, é um prejuízo enorme, né? É um atraso enorme nesse desenvolvimento. E a gente tem o combinado ali, que é o misto, que é um pouco dos dois, tá? Que é uma criança tanto que daí a impulsividade aparece muito mais junto com a desatenção do que realmente a hiperatividade. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque são fases, a gente fala, tem que entender muito de desenvolvimento humano para saber qual é a idade que aquela criança está. Por quê? Porque dos 2 aos 5 anos a gente considera a fase mais agitada da nossa vida inteira. É o momento que a criança já tem uma boa... a capacidade de se locomover, né? Ela já anda, já pula, já corre, e ela quer explorar esse mundo, ela precisa explorar através de todos os sentidos dela. Só que aí entra talvez o erro das escolas que a gente comenta, que é colocar uma criança sentada numa carteira com 4 anos para preencher uma apostila, sendo que o cérebro dela quer explorar a Joaninha que tá voando lá fora, quer tocar na água, na areia, quer pular, quer dançar. Então, tem todo né? Por isso que aí, quando a gente avalia, a gente tem que olhar todo esse contexto. Qual é a escola que a criança tá? Quais são os estímulos que é oferecido para essa criança? Passa muito tempo em frente de tela. Sono, tem distúrbios de sono. O sono, ele é fundamental na nossa vida. Ele é reparador, ele regula nossa fome, nossa sede, nosso humor, nossa aprendizagem. Ele consolida as informações que a gente recebe ao longo do dia. Então, se a gente tem algum tipo de alteração de sono, vai gerar um comportamento mais agitado, porque a gente vai ficar mais irritado, vai ficar mais ansioso. A ansiedade é outra coisa que tem que também tirar ali do cenário para a gente considerar o TDAH. São muitos fatores para o TDAH de fato acontecer. Mas chega lá, pais no teu consultório, pais com a criança, fala assim, não, meu filho tem TDAH. Você tem exames que você pode detectar se a criança tem ou não tem. Não adianta o pai achar que tem e falar assim, não, mas dá a impressão que assim, não, mas eu quero que meu filho tenha, porque aqui, dando aquele diagnóstico, né, ele já se livra de uma situação, né? Sim, e deixa eu falar uma coisa, desses pais, geralmente, a gente vê um perfil, existem perfis, né, parentais que a gente fala, de pais mais negligentes, pais que não dão conta, ou pais muito permissivos. Ou eles são negligentes, não fazem nada pela criança e terceirizam realmente essa criança, ou eles são muito permissivos e essa criança reina na casa e eles não dão conta da criança. Ai, não me obedece, não faz as coisas, não faz lição, não quer tomar banho. E aí a gente vê que é um perfil mais dos pais. E aí sim eles usam isso como muleta.
né? Porque daí é mais fácil. O que é mais fácil? Eu jogar a responsabilidade pra você, né? Eu chegar e falar assim, viu, você não tá educando seu filho direito, você tem que estudar mais, né, pra ser pai, você tem que entender de desenvolvimento infantil, ou você chegar e falar, não, ele é assim porque ele tem um TDAH, a culpa não é sua. Eu estou te isentando disso. Não, realmente, a culpa é 100% do seu filho. Ele é assim, vai tomar uma medicação e é isso que vai resolver. Mas quando você chega lá no seu consultório, uma criança, aí sei lá, qual que é o motivo que ela foi lá? Em qual consulta que você chama os pais e vê que é o... Porque é muito claro que depois você vai investigar os pais e a origem vem de lá, porque a criança é uma esponja, certo? Sim. Você primeiro vai lá, olha a criança e você já vai... ela já te aponta caminhos pra entender o perfil dos pais? Porque dos pais você vai chamar depois pra ver se bate alguma coisa assim? Na verdade, assim, o primeiro contato que a gente tem com a família é com os pais, através dos pais. O primeiro atendimento são os pais quem vem, a gente faz questão que venha mãe e pai, né? Às vezes não dá por conta do trabalho, a gente marca um horário diferenciado, não tem problema. Porque eu preciso entender, né, e ver também esses pais. E a gente insiste, porque daí às vezes não aparece a mãe, às vezes não aparece o pai. Aí eu falo, já é uma pulguinha atrás da orelha. Por quê? Por que já não apareceu? Ai, porque trabalha muito. Não, peraí, mas qual é a queixa da criança? Ai, a criança chora demais. Ué, mas por quê, né? Algumas coisas já se justificam ali. Mas, eu sempre falo, nosso papel como psicólogo jamais é julgar. É a gente conseguir ajudar essa família, né? E trazendo informações para essa família, tentando fazer com que eles enxerguem coisas que às vezes, a gente sempre fala, quem tá no meio da história às vezes não consegue enxergar. Então tem que ser uma pessoa de fora. A gente jamais vai julgar isso. Mas a gente sabe que algumas coisas levam a outras, né? E aí a gente tem o contato, então, com esses pais, no primeiro momento. Eu, hoje, com a experiência que eu tenho, né, 15 anos de formada aí, quase 15 anos, 5, 6 pós-graduações, a gente bate o olho e já consegue, né, você vê os pais, depois vê a criança e tira a prova. Você tá falando a verdade ou não? Compreender um pouco melhor ali, você né? Já tem os seus indícios, né? Até porque nessa primeira contato a gente pergunta muita coisa. A gente pergunta do relacionamento do casal, a gente pergunta sobre o parto, a gente pergunta, né, gestação, parto, desenvolvimento dessa criança, se teve atraso de fala, atraso motor, se usou chupeta, se usou, quando que saiu da fralda, como que é a socialização, quais são os brinquedos que ela gosta, como é o humor dessa criança, como é a parte da escola, alimentação, sono, rotina, com quem mora, sexualidade. Então, é explorado, se passa com outros profissionais. Então, assim, é uma conversa bem intensa, né? De investigação mesmo. E aí, depois eu vejo a criança 2 sessões, e aí eu já chamo os pais de novo. Porque eu entendo que quando os pais chegam a vir, ainda existe muito preconceito com o psicólogo, né? Psicólogo, psiquiatra, é coisa de louco. Então, é difícil para os pais também levarem o seu filho ali. E aí, eu sei que eles estão necessitando de um retorno rápido. Geralmente, né, a gente aprende na faculdade, vamos fazer uma avaliação inicial, demora 10 sessões. Imagina, uma vez na semana, 10 sessões, 2 meses e meio aí, imagina como é angustiante para esses pais. Então, hoje eu consigo, né, já dar um retorno pelo menos dentro de um mês. Antes disso, eu não consigo acolher eles, porque eu também preciso entender essa criança. E pensando que no primeiro momento que a criança chega para mim, ela não vai ser ela mesma. É raro a criança que vai se sentir tranquila, leve, ela tá me conhecendo, eu sou uma estranha, ela tá conhecendo meu consultório. Por mais que eu tenha um monte de brinquedo que encante essa criança, eu preciso ali ter esse engajamento dela. Ela tem que gostar de estar comigo para num segundo momento eu conseguir aplicar algum teste, ou eu conseguir conversar com a criança sobre o porquê que ela tá ali comigo, o que tá acontecendo na casa dela, para ela poder se abrir. E aí eu dou um retorno para os pais para dar uma acalmada no coração, né, um acolhimento, mostrando quais são as necessidades de trabalho, se é com eles. Então, eles já saem ali também sabendo de alguma coisa, se é com eles, se tem indício, se eu preciso de um exame, se eu preciso que passe no médico, se vai precisar de passar numa fono, numa terapeuta ocupacional. Então, eu já vou dando esses direcionamentos. E aí, sim, eu começo o trabalho efetivo com a criança. Aí é o tratamento, né? Quanto tempo demora, geralmente, assim, uma média de você realmente começar a engrenar no atendimento com a criança? Assim, porque eu acredito que deve ter para criar um vínculo e você conseguir pegar, absorver o que ela tá te passando. Criança é rápido, tá? A criança não deve É o adulto que é problema, né? né? O adulto que é mais resistente. Eu tenho uma outra pergunta que ele vai fugir um pouco disso, mas eu queria te fazer uma pergunta
direto assim, você vai falar um ou outro. Quem mente mais, os pais ou os filhos? Os pais. Tá bom. Agora, puxando... Criança transparente. É raro. Se você tem vínculo com a criança, ela entende que é segredo que ela vai te contar. E aí ela abre mesmo. Ela pode se confundir, né? Porque às vezes ela não prestou atenção, porque falaram coisa errada pra ela. A cabecinha dela dá uma... Mas o adulto, ele tem... É o filtro social, né? Ele não quer ser pego. Então, ele que tem... ele manipula. Muito. E é muito engraçado, porque assim, às vezes os pais desmarcam, né? E a gente fala, não, independente se você quer desmarcar, é uma escolha também do paciente e tal. Então, fale, né? Hoje eu não tô querendo sair de casa, enfim. E aí, teve uma paciente que ela desmarcou porque a mãe mandou mensagem falando que tava no hospital, que tinha tido uma queda de pressão e tal, e tava no hospital, não ia conseguir levar, e ok. E aí, a criança falou no outro dia, a gente foi no Hop Hari. Então, eles soltam. E eu sempre pergunto para as crianças, você não veio semana passada, o que aconteceu? Nem sempre casa ali, né? É claro que às vezes eu falei, a criança se enganou, mas tem muito, assim, de soltar, e aí depois, amanhã é verdade, a gente ia no Hop Hari, me confundi e tal, né? Porque eles têm que entender que eles têm que ser abertos, né? Confundi, eu tava doente, ia no hospital, mas acabei indo no Hop Hari. Mas que eu errei o caminho. Mas agora é uma coisa puxando pra essa data agora, dia 12 de outubro. Qual que é a importância dela? Ela tem realmente uma importância muito grande? Outra pergunta. E a importância dos pais presentes, não só fisicamente, como presença mentalmente ali, de tempo, nesse dia. Eu vejo assim que o problema é que acabou virando um pouco de comércio, né? Esse dia 12 aí. É direcionado, tem que comprar um presente. E é saudável. É a fase da criança. A criança gosta de brinquedos, gosta, né? A data foi criada. É uma data comercial. Mas a gente tem que pensar também que é o momento dos pais olharem para essa criança, né? Tem pais que passam o dia todo ali, o ano, né? Anos, sem ver o filho, as necessidades do filho. Então, se é bem aproveitado, é um feriado, né? Que a família sabe envolver essa criança e fazer algo para ela, eu acho que é super importante. Até porque ela tá recebendo, ainda mais nos dias de hoje, né? Toda a informação que esse é o dia da criança, né? Então, você pegava antigamente, não tinha tanta informação, mas hoje a criança tem todas as informações a todo momento, que esse é o dia da criança. Aí ela se julga assim, ela ainda é uma criança, e ela fala, eu sou uma criança, e o meu dia não tem nada pra mim, né? Aí fica... Sim. A presença, mas por isso que eu falei, a presença não é física ali, é a presença mental lá, assim, essa é uma grande diferença, tá, né? Presente o mais legal seria, é o dia da criança, tó teu presente, ponto final, ou vamos passar o dia da criança juntos? Eu não tenho... Com toda certeza é a presença. Até porque tem famílias que não têm condições, né, de comprar ali um brinquedo. Mas estar presente substitui qualquer outro tipo de coisa. Nada material vai substituir o vínculo, o amor, o afeto, né, o tempo de qualidade que a gente fala. Tem muita criança que vem pro consultório que é isso, falta de tempo com os pais. Os pais que estão o tempo todo trabalhando, focando só no fazer. Vamos dar o check lá na nossa lista dos sonhos. E a criança cresce sem nenhuma informação, sem nenhum vínculo. Aí chega na adolescência, os pais reclamam, não me abraça, não me beija, não fala que me ama. Mas você fala, você criou esse tipo de cultura, de clima na sua casa, né? Não existe isso. E então é fundamental. Tudo bem você comprar o seu presente para a criança, mas brinque junto, vamos explorar esse brinquedo junto. Quantas crianças não ganham brinquedo no aniversário, Natal, que tá lá, ganha, dá uma olhadinha e pronto, custa 500, R$1.000 um brinquedo. Não, dá um celular, né? Ou dá um celular, pior ainda, né, pra criança, aí pronto, aí já zerou o jogo. Aí os brinquedos estão anulados dentro de casa, né, e é muito rápido, eles falam, eu não vou investir mais em brinquedo, não vou comprar mais, porque compra, brinca 2 dias, mas e aí, você sentou, você ajudou essa criança a criar, né, toda uma estratégia, conseguiu aproveitar esse objeto, que é legal, que faz parte do desenvolvimento dela, mas para associar ao momento de lazer, o momento da família, né, tem alguma coisa afetiva por trás disso, ou simplesmente deu o brinquedo? Né? Porque daí é só mais um objeto na casa. Sim. E, Caroline, transtorno de espectro autista, né? A gente, não sei se é impressão minha, mas a gente
tem visto bastante. Eu acho que por causa das redes sociais, as mães estão colocando muitos vídeos, assim, cuidando dos filhos que têm o espectro autista e tal. E aí a gente acaba nos informando mais, tendo essa informação e de repente dá a impressão... Isso sempre teve e tal, né? Mas dá a impressão que agora o negócio tá se aflorando mais porque acho que estão divulgando mais, né? Difundido, né? Difundindo mais sobre isso, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse tema. Tá, perfeito. Bom, então vamos primeiro entender o que é o transtorno do espectro autista, que a gente chama de autismo, né? O TEA, que é a sigla, né? Pode ser, né, enfim, usado qualquer uma delas. Ela tem um prejuízo social e de comunicação. Tá? Até porque pra gente poder se socializar, a gente precisa se comunicar. Então, geralmente, e é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que significa? Que desde os anos iniciais, essa criança, ela já... Mas isso é biológico, não é uma questão de psicológico. A criança nasce com alguma parte química, alguma coisa assim que tem esse transtorno? Tem alterações químicas. Sim, existem. É que assim, na verdade, o autismo, ele ainda está sendo muito estudado e explorado. Então, tem muitas respostas que a gente não tem mas ainda, você não fica autista. Você nasce autista. É uma alteração biológica, né? Mas, querendo ou não, também tem alterações psicológicas ali por conta, né, da parte biológica. E aí é um transtorno, então, do neurodesenvolvimento, que desde os anos iniciais a gente já percebe essas alterações, por mais sutis que sejam, a gente já percebe com bebês de meses, né? Muitos pais, tem muitos vídeos nas redes que falam, o autismo tava lá, era a gente que não enxergava, né? Porque realmente a criança nasce, ninguém se torna autista, isso, não pega vira, autismo, não pega, não é por conta, né? Teve até teorias assim de vacinas, que tomava vacina e se tornava autista. É um vírus que pegou. Não, tem um estudo, que são muitos estudos, mas tem um que fala muito que quando a gente nasce com uma quantidade de neurônios muito maior do que a gente vai usar ao longo da nossa vida. E quando a gente nasce, existe uma poda neural significativa, que é todos esses neurônios a mais que estavam ali por conta da nossa formação na gestação, ela tem uma poda para organizar os que ficam, né? E aí dizem que no autista não tem essa poda, ou essa poda acontece e são menos neurônios são, né, eliminados, e aí por isso que eles vêm com tantas desordens, assim, começando pela desordem sensorial, que eles são mais hipersensíveis a esses estímulos, então por isso que geralmente põe a mão no ouvido, porque o som, né, pra gente, que a gente ouve de uma certa forma, pra eles é muito mais intenso, alguns dizem que eles não têm essa parte de figura e fundo, que é você entender que aqui tá acontecendo um barulho, mas que lá atrás tem um outro barulho também, e conseguir diferenciar, pra eles é tudo no mesmo nível, eles têm às vezes uma hipersensibilidade gustativa, tátil, então tem nojo de muita coisa, e tem a seletividade alimentar, às vezes eles são hipossensíveis também tatilmente, né? Pode acontecer tanto hipersensível, que é mais sensibilidade, ou hipossensível, que é menos. E é aquela criança que cai, se machuca, faz ali, sai sangue, e a criança não sente né, essa dor por ser hipossensível. Então tem todas essas desordens. Você não pode cortar cabelo. Porque pra eles é muito agressivo, né? Imagina uma pessoa pegando, tocando neles, e aí aquele barulho de maquininha ou de tesoura pegando no cabelo. Às vezes eles não querem lavar o cabelo, crianças muito pequenas têm esse relato de cair a água, e aí na hora do banho já se incomodam. Porque realmente, tipo, vamos pensar que são ali espinhos, são coisas incomodando, é muito mais sensível a todo aquele toque. E aí passa com a terapia ocupacional de integração sensorial, que né, é o tratamento recomendado. Mas junto com isso tem o atraso do desenvolvimento, que pode ser motor, ou de fala, mas geralmente vem o de fala também. É que a gente tem, dentro do espectro, a gente já chama espectro porque ele é muito amplo. A gente tem o que se chamava síndrome de Asperger, que não se fala mais, que agora está dentro do espectro. Mas a síndrome de Asperger, ele tem uma alteração, geralmente tem uma alteração de linguagem para cima. Então, eles têm um vocabulário muito robusto. São crianças que falam coisas muito detalhadas, né? Por exemplo, eu avaliei um menino, muitos anos, de 3 anos,
que ele, toda vez que eu perguntava alguma coisa pra ele, ele parava com a mãozinha assim e falava, vejamos. E aí ele dava a resposta, a estrela está no topo daquela árvore. E aí falava numa entonação mais diferenciada, né? Mas assim, que criança que fala vejamos com 3 anos e no topo daquela árvore? Então, são palavras que ali não fazem muito sentido para aquele momento, né? Para uma criança de 3 anos, que ainda está desenvolvendo essa linguagem. Como é que ela tem essa linguagem? Acaba aprendendo, né? Eles têm os aprende mais fácil? Sim, eles têm uma memória geralmente fantástica. É que assim, a gente não pode generalizar, sim, né? Então, mas existem várias características, alguns têm, outros não, mas uma delas chama muito a atenção dos pais. Aquela criança que tem uma memorização fantástica. Então, os pais nunca ensinaram, mas sabe todas as letras, sabe os números. Isso com 2 aninhos, 1 aninho e pouco, 2 anos, mal aprende a falar, já sabe tudo isso. Mas é diagnosticado como o quê, esse perfil? Do TEA, do autismo. Mas ele tem rola uma confusão, tem alguma coisa bem paralela? Eu acredito que você também deva trabalhar isso para identificar com superdotação e alta habilidade? Ah, sim. Aí, mas pode ter os dois. Entendi. Existe, né? A gente chama de dupla excepcionalidade, que é a superdotação e altas habilidades, tá? A superdotação, ela tem a ver com o QI, com a inteligência, o número lá do quociente intelectual. E as altas habilidades têm a ver com outras habilidades, por exemplo, da linguagem ou motor, que tem também ali junto, né? Não é só o QI pra gente fechar, que também tem ali um resultado maior, né, que a gente considera a classificação superior lá, é um destaque, né, uma competência em alta também, tem a ver mais com a parte ambiental, as altas habilidades, mas elas andam junto, por isso que a gente fala superdotação e altas habilidades, mas também eles têm muitas características parecidas, porque geralmente a parte emocional de quem tem altas habilidades não acompanha todo o desenvolvimento intelectual, de linguagem. Então, para eles tem que ser tudo muito lógico, tem que ser muito concreto, tem que fazer sentido. Se uma criança pequena, você tem que explicar detalhes para ela. Só que ela não tem maturidade emocional para acompanhar aquilo. E aí ela acaba se tornando muito rígida, ela acaba não conseguindo se socializar, né? Então, é bem confundido mesmo. É só uma avaliação neuropsicológica que vai conseguir, né? Porque assim, na avaliação a gente mapeia o desenvolvimento dessa criança, esse desenvolvimento cognitivo e comportamental. Então a gente consegue ver realmente em que nível estão ali os déficits, as competências, para a gente conseguir, eu falo, limpar o terreno, né? Então é a única que vai trazer, a avaliação neuropsicológica é a única que vai conseguir trazer com precisão realmente um diagnóstico. Mas tem crianças que têm um diagnóstico por um neuropediatra, por um psiquiatra e também vão para avaliação para a gente poder entender um pouco melhor esse funcionamento dessa criança e se ela tem uma comorbidade, por exemplo, um TDAH e um TEA, né, a parte das habilidades sociais e o TEA, ou um TDAH, que é bem comum para quem tem superdotação, né, então tem esses diagnósticos, né, junto. Complexo, hein? Bem complexo. Tem trabalho, hein? Tem bastante, não é? E o brinquedo, como que ele ajuda uma criança com espectro autista no desenvolvimento? Pode ajudar? Sim. Ou que tipo de brinquedo? Na verdade, né, a gente fala, eles têm uma questão que a gente chama de hiperfoco, né? Cada caso é um... cada caso é mas existem muitas terapias e geralmente elas vêm com brincar. Uma coisa que é falado sobre o autismo é que é uma criança que quando a gente nasce, a gente tem que aprender a se conectar com o outro, que é ali a mãe, nada, né, melhor do que aquela amamentação, independente se é no seio ou na mamadeira, mas é aquela troca de contato, de afeto, olho no olho, que é fundamental para que essa criança ela aprenda a se ligar no outro. O autista, ele ativa o cérebro mais observando objetos. Ele tem uma conexão maior com objetos. Então, por isso que às vezes é uma criança que está olhando, está sendo amamentada, olhando para tudo, e aí é o ventilador de teto que chama atenção, porque tem um movimento, é a cortina que está balançando, que aí faz aquele movimento, então ativa o cérebro mais do que essa troca do olhar, né, esse contato.
E aí, por isso que ele vai pra terapia, pra gente fazer essa troca, essa interação, que é fundamental para ele poder se socializar, ele poder se desenvolver. Só que, pra ele não é prazeroso no primeiro momento, a gente tá ensinando isso pra ele. E eles têm, uma das características é o hiperfoco, que é um foco enorme em cima de algum tema. Né? Hoje, os desenhos acabam ajudando um pouco isso, porque os pais colocam a criança na TV, né? E aí, acaba gostando de Galinha Pintadinha. Eles são muito musicais, né? As crianças gostam muito de música. E aí, vai pra a Turma da Mônica, a Galinha Pintadinha, a Masha e o Urso, Patrulha Canina, Peppa. E aí a gente consegue, pelo menos, fazer com que essa criança se ligue na gente através desse objeto, através desse brinquedo, né? E através dali a gente vai tentando interagir, a gente começa com brincadeiras sensórios sociais, que a gente fala que é cosquinha, vou pegar você, olha, né? Pega o personagem, faz voz, entonações diferenciadas, e aí isso chama a atenção da criança, então ela começa a interagir com você, e aí depois você vai ampliando esse brincar dela dentro dos níveis do brincar, que eu comentei do brinquedo, né, de causa e efeito, aí ação e reação, daí a gente vai ampliando através de uma comidinha, panelinha, aí abre assim de uma maneira que a gente tenta trazer não só a imaginação da criança, até porque tem crianças que começam a falar de maneira tardia, mas a gente também amplia o vocabulário, a gente está trabalhando motricidade, a gente está trabalhando socioemocional, tudo através do brinquedo, né? Que é o mundo da criança, é a fase que ela está propícia para isso, para o imaginário, para o simbólico. Tem alguma série que o cara é um médico, né? Ele é autista, chama Doutor... é o Bom Doutor. Bom Doutor, uma coisa assim, né? Sim. E acho que ele faz, não sei se o cara faz um papel de um autista, sim, no caso, ele é um médico, nossa, né? Nossa, ele atua maravilhosamente bem. Mas ele tem uma síndrome também ali de Savassi, né? Que tá junto. Mas isso é possível? Sim. É possível? Tem muitos, hoje, né? Porque que nem vocês comentaram, né? Tá crescendo muito esse diagnóstico, na verdade, porque tá sendo estudado. Antigamente, o nível 1 de suporte, que a gente fala de níveis, né? Então, o nível 3 de suporte é aquele mais grave, é aquele que não é verbal, que necessita de um cuidado ali, né? Um suporte meio que integral. Aí a gente tem o nível 2, que precisa daquele comando, não faz muita coisa sozinho, mas já tá, né, no meio da sociedade. E o nível 1 é aquele que tá perdido aí no meio da sociedade. Tem muita gente que tem o nível 1 e nem sabe, muitos adultos. O que tem acontecido é que as crianças estão vindo, né, porque os pais estão mais atentos, estão estudando mais, está sendo falado mais sobre as características. Então, os pais conseguem perceber desde muito cedo. Qualquer atraso, os pais já estão trazendo. Tanto que o meu foco maior é a intervenção precoce, que é crianças de 0 até 5 anos. Então, tem crianças... A maioria das crianças que eu avalio vem ali por volta de 2, 3 anos para avaliar. Os pais já percebem, né? Eu até recebi um bebê de 5 meses agora, para avaliar, porque os pais começam a perceber alguma coisa e já querem saber, porque eles sabem que quanto antes a gente começar a intervir, né, menos características vão aparecer realmente, porque a gente vai reabilitando essa criança, né? Mas, enfim, a gente vai avaliar o filho, e aí eu começo a ver o pai falando assim, porque, né, a gente sabe que em meninas e mulheres também é muito negligenciado, é um autismo um pouco diferente, ou é muito grave, e aí realmente é detectado muito cedo, ou é muito mais leve, e aí às vezes passa despercebido. Tem muita gente que tem, adultos que têm diagnóstico de depressão, de bipolar, e que na verdade são autistas, ou de TDAH, e na verdade são autistas ali nível de suporte 1, né? Mas então a gente acaba vendo uma prevalência maior em homens. E aí eu já começo assim a observar. Tá falando da criança, eu tô olhando aquele pai, o jeito de falar, o jeito de se expressar. E aí já começa aquela pulguinha atrás da orelha. Eu acho que esse pai, se der o diagnóstico de autismo... Sim, ele é altamente, né, genético. Então, se tem alguém na família, a chance de vir é muito maior. Tá? É que, nunca assisti assim aquela série, mas alguns trechos assim, e
por ser uma série de TV, né? Então acho que se fantasia muito, né? Porque ele pensa, daí já aparecem as imagens, sei o que, essas tal. imagens é da síndrome de Savassi, que eles falam, né? Que é tá. uma memória muito... Apurada. muito limpa. mais apurada, né? Pega os detalhes e tal. Entendi. Não especificamente do autismo. Mas existem muitas síndromes ali, que são comorbidades. Na verdade, o autismo é uma comorbidade da síndrome. Entendi. Então, por isso que a gente faz a investigação genética, a gente passa com o neuropediatra ou psiquiatra infantil para possíveis medicações. Então, passa com fono, passa com terapeuta ocupacional, passa com psicólogo. Então, o tratamento, ele é longo, Mas isso né? é um tratamento para a vida inteira? Depende de quando a gente descobre e depende, na verdade, de cérebro para cérebro, né? Sim, de criança para criança. Depende do nível de suporte. Se é um nível de suporte 1, tem muitas crianças que fazem a intervenção precoce, avançam, né? Uma coisa que é muito discutida hoje no mundo terapêutico é que as crianças autistas, né? Ou as crianças que estão em terapia, elas estão mais avançadas que as crianças típicas. As atípicas, por conta de tanto estímulo, às vezes estão mais avançadas que as típicas, principalmente por conta da pandemia, né? Que teve um atraso ali global. Mas se é um nível de suporte 1, às vezes... E aí, qual é a ideia da terapia? É que do nível 3 vá pro 2, do 2 vá pro 1. Então, é reabilitar mesmo essa criança para que ela tenha uma vida, né, normal. E a gente vê muito isso, assim, muitos médicos, muitos profissionais aí, de todas as áreas, na verdade, adultos que têm o espectro autista aí, não sabem? Tem uma coisa que... a pergunta que você ia fazer, eu que dei um... A gente recebe alguns fabricantes aqui, um deles foi a Grow, né? Que foi uma coisa que foi o Maurício e o João Nagano vieram aqui, falaram do evento em si do jogo. O jogo de tabuleiro, que seja ali como família, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa importância, porque ele é um tipo de brinquedo que acho que é bem evidente que ele faz muito bem, né? Não só socialmente, quanto o brincar em si, estratégia, aprendizado, tudo. Eu queria que você falasse um pouco desse evento em si como um jogo, por exemplo. Tá, eu indico, assim, de olhos fechados. Eu sempre falo, quando eu vou presentear uma criança, eu sempre vou presentear com um jogo, porque ele é muito rico, ele é extremamente rico, porque é uma forma de estimular essa criança em todas as áreas do desenvolvimento. Geralmente, os jogos têm ali propostas, né, que desenvolvem todas as áreas, a gente pode adaptar um jogo. Então, a parte afetiva, social, que é sentar em família, ao invés de cada um pegar um celular ou ficar na frente de uma tela, é jogar, né, esse jogo. Ele é uma parte de lazer, porque acaba se tornando divertido. Vai estimular cognitivamente, porque está estimulando a inteligência, o raciocínio, a resolução de problemas, a linguagem, a motricidade, né, de acordo com as pecinhas ali. E o fundamental, que acho que foi o que a gente mais falou aqui, a aceitar e a trabalhar com as regras e limites. Né? Tá ali, o jogo tem uma regra, tem que ser seguido, né? E é muito essa motivação da criança, a competência de querer, né? Vamos de novo, revanche, de uma forma descontraída, de uma forma gostosa, prazerosa para essa criança, né? Diferente do que a gente chegar e falar, olha, você tirou uma nota baixa na prova, ai que dor, tô sempre me sentindo frustrado, né? Não, vamos ali, vamos brincar. Tem muitos jogos pedagógicos, em vez de ficar fazendo lição de casa, né? Você vai lá e vamos jogar aqui um joguinho, tem pecinhas, então vai estimulando e dá para trabalhar em todas as áreas do desenvolvimento, né? Então ele é fundamental. Cara, uma palavra aí que fazia tempo que eu não ouvia, que é revanche. Não, porque você às vezes ia jogar ia brincar de basquete, aí você tava ali brincando tal do 21, não sei o quê. Se você perdesse, você tinha a chance de falar assim, não, eu quero uma revanche, né? Então você conseguia disputar, e se você ganhasse, a pessoa também tinha a opção de falar assim, quero uma revanche, quer dizer, você tinha que disputar de novo e ganhar de novo pra você provar, né, que você ganhou melhor de três, né? Tal, ou também ter a oportunidade de ter essa oportunidade de poder ganhar de novo se você perdeu, né?
Fazia muito tempo que eu não ouvia essa palavra, né? A gente estimula muito as crianças, né? Porque é aquela coisa, às vezes ela até gosta, ela chega, é um jogo da Peppa. Aí a gente joga ali, pronto, acabou. Não, peraí, vamos falar sobre isso. O que aconteceu? Não, E aí essas entonações diferenciadas engajam a criança a permanecer. Então você trabalha a atenção também dessa criança, né? Ela se autodirecionar e ficar um bom tempo. A gente fala muito da importância de começo, meio e fim. Que jogos tem que finalizar. Não quero mais. Não, peraí, eu quero ganhar. E aí perdeu. Não, eu quero uma revanche. Então, semana que vem eu quero revanche. E a gente vai estimulando. Então, é esse ganho de vocabulário também, né? Que é fundamental. Porque se você tá... a criança está jogando lá alguma coisa, ela perdeu. Perdi. Não tem... Mas se você tem essa palavra, né? Eu quero... Quer dizer, é a oportunidade de ela poder ganhar. Sim. Mas se ela não tem mais essa palavra no vocabulário dela, ela perdeu. Ela ganhou, tudo bem, mas ela perdeu. E aí acabou ali, né? Ela não tem mais interesse nos jogos, os pais porque se ela perdeu, né? É chato. Eu não quero perder, é chato, né? Não tem uma chance de novo, de fazer isso de novo. E aí ficam aqueles jogos que os pais falam, nossa, lá em casa tem vários jogos no armário e estão parados, a gente jogou 1 ou 2 vezes e não teve mais. Não teve uma revanche. Porque é a questão do vocabulário, né? Você falou, quando você vai aprender inglês, você aprende o verbo to be, você aprende a estrutura, mas se você não souber vocabulário, como é que você vai falar? Eu não sei como é que fala a mesa, não sei como fala a TV, não sei como que fala microfone. O que adianta eu ter toda a estrutura do negócio se eu não sei as palavras, né? Não usa com função, né? Então é muito importante. E os pais acham que a criança tem isso pronto. Eu sinto muito isso dos pais. Não, mas ele vai aprender, o desenho vai ensinar. Às vezes eles falam, ele tá com uma palavra nova que não foi a gente que ensinou. Talvez foi num desenho, olha que legal, ele aprendeu no desenho. Não é legal. Será que dentro daquele contexto do desenho, né, ensinou alguma coisa realmente de valor? Né? Então tem que tomar cuidado com isso também. Nada melhor do que aprender com os pais. O Márcio quer fazer a pergunta pra ela sem direito a revanche? Ai. Eu mandei um e-mail pra você. Você não leu lá o e-mail? Nas letrinhas miúdas? Não leu o e-mail? Não. Não recebeu o e-mail? Não. Não, eu devo ter recebido, mas desculpa, eu não consegui. Então tá bom. Eu acho que ela ficou com medo, mas agora ela tá ficando ansiosa. Que com medo? O Caroline. Não. Você vai fazer mesmo? Não, né? Melhor não. Não, não sei. Você responde se você quiser, tá bom? Aí, qualquer coisa... Você lide com as suas emoções, tá? E o seu córtex, lá se já tiver formado aí, não sei, hein? Caroline, qual que é teu brinquedo de infância? Eu, de verdade, eu gostava muito de jogar bets. Que vocês chamam de taco aqui. É que eu sou de Curitiba, né? Eu sou curitibana. É o meu brinquedo. Eu tinha vários. É que assim, quando dava, tinha oportunidade de ir pra rua. Mas você foi uma criança que brincou na rua. Teve a oportunidade de brincar na rua. Sim, eu morava em condomínio. Minha avó morava em condomínio. Então, você não tava... E muitos primos, assim. Tem, sei lá, mais de 30 primos de primeiro grau. Então, meio que todo mundo da mesma idade. Então, eu gostava muito de patins. Tive vários. De quebrar, assim, né? O roller, que fala. De quebrar, de tanto usar. E jogar bets, né? Que jogar taco, que eu amava. Mas, assim, de brinquedo de dentro de casa, eu acho que Barbie, né? Era o que mais ganhava. Barbie? Não fui, mas era Barbie, era o que eu mais tinha ali. Interessante, ela gostava de Barbie e não foi assistir Barbie. Não, a gente... Eu não queria falar, mas ele é piscinado, ele é curioso. Só, não, falta de tempo, de companhia. Sei. Né? Mas brincava bastante. A gente faz a pergunta porque tem, né, todo mundo teve a sua infância e todo mundo teve um brinquedo, né, sei lá, de infância, às vezes, não um brinquedo, mas uma brincadeira, né, e até indo para os finalmente, assim, pegando esse tema aí, você acha que faz falta hoje em dia as brincadeiras de rua? Muito. Né? Demais. Eu tenho dó das crianças. E eu, graças a Deus, eu tive uma infância que pelo período, né, década de 80, você podia, não tinha essa violência, não tinha nada. Eu também não sou nem de Sorocaba, sou de uma cidade, Laranjal Paulista, né, que tinha 20 mil habitantes na época e tal. Então, assim, você brincava com todo mundo, conhecia todo mundo. Então, você tinha essa
Essa liberdade hoje você não tem, né? Não tem. E eu fico triste pelas crianças mesmo, quanto é. Porque é divertido, é gostoso, é o momento de você... Infância é isso, é você poder... Socialização, né? E é você poder errar, é você poder ser você mesmo. A gente perdeu isso, porque na fase adulta a gente não pode, são tantas máscaras, tantos filtros tantas sociais. vidas de Instagram, né? E aí quando a criança realmente pode ser errar, se machucar, pular, fazer o que ela quiser e dar risada, tá limitado dentro de casa, que os pais às vezes não deixam jogar uma bola, porque vai sujar, vai estragar, vai quebrar, e aí a criança, ela tá limitada ali, E você tava ali no seu mundo, você se resolvia ali, né? Em relação com outras crianças, com primos mesmo e tal. Você se resolvia lá, né, dentro dessa comunidade que você convivia ali, você acabava se resolvendo, ou vinha chorando, ou vinha dando risada, né? Mas se resolvia. Como a criança não tem toda essa, hoje em dia, todo esse convívio, salvo algumas, sei lá, né, em família grande se reúne e tal, fica esse negócio, né? Não sabe se resolver direito, né? Sim. Então, perdendo essa habilidade, né, de resolver problemas desde cedo. Então, eu lembro muito que eu acabei não fazendo isso, mas eu via meninos, né, fazendo carrinho de rolimã, montando seu próprio carrinho. Quem que faz isso hoje em dia? Não. Compra pronto, né? E aí perde toda essa construção, essa imaginação que é fundamental. Você tá resolvendo uma demanda sua, da autonomia para essa criança, né? E aí os pais esperam muito a criança crescer, aí exigem uma autonomia que não foi dado, né? Não foi estimulado, não foi dada essa oportunidade para a criança na infância de construir. E até, eu ia até falar acabou passando que eu fui no mercado outro dia e vi lá a mexerica já descascada. Nossa, verdade. Cara, eu vi aquilo, depois eu fui entender que aquilo é para pessoas que não têm, às vezes, condições, elas não conseguem descascar por uma sequela, alguma coisa, não consegue e tal. Mas você começa, de repente, a dar uma olhadinha um pouquinho mais aprofundada, você vê que, de repente, os pais estão comprando aquilo e dando pros filhos, mas fala, pô, vai crescer, não sabe descascar uma mexerica, cara. Sim. Porque ele já... Tá pronto, já tá pronto ali. Eu tenho pais, eu fiz uma orientação semana passada de uma menina de 10 anos que não monta o próprio prato, porque quando ela vai colocar a comida no prato, ela derruba no fogão, e aí ela suja o fogão, a mãe fica brava, porque ela não sabe limpar. Falei, mas então, é a sua oportunidade de você ensinar ela, olha que legal, né? Ela vai tendo essa noção do quanto colocar no prato, da temperatura da comida. Então, não é só montar um prato, né? É muito estímulo por trás de tudo isso. É a noção de quanto colocar, de segurar o prato, do equilíbrio, né? Essas atividades de vida diária, elas são fundamentais para o desenvolvimento da criança. Entendi. E Carolina, assim, sei que você já falou bastante, a gente poderia até tirar, você já deu o recado, mas eu gostaria que você deixasse um recado final para os pais, né? Com o desenvolvimento da criança. Tá. Bom, né? Acho que é fundamental os pais pensarem em aquisições de vida diária mesmo. Eu gosto de dar o exemplo de que quantas pessoas, que hoje em dia eu não conheço muito, mas quando eu era criança, né? Tias avós, não tinham estudo. Tinha muita gente que era da roça, ou simplesmente não era, mas não tinha essa oportunidade de ir pra escola, mas elas não deixaram de se desenvolver. Elas têm o próprio negócio, elas dirigem, elas têm uma família, elas dão conta da casa, né? E não foi por conta do estudo. Claro que não tô falando que o estudo não é importante, pelo contrário, eu sei que ele dá muitas facilidades pra gente, pra nossa carreira, mas não é o principal. Né? Não é cumprir essa agenda cheia de compromissos, fazer o check de tudo que o filho faz, querer oferecer, muitos pais falam isso, eu quero oferecer para o meu filho aquilo que eu não tive oportunidade, mas entender que existe um equilíbrio entre isso, e que muito mais importante é ele ter essa autonomia de vida, é ele saber desenvolver uma limpeza, uma organização, uma higiene, né? Cozinhar junto, fazer coisas ali do dia a dia, lavar um carro, né? Dentro das possibilidades da família, mas ele ter esse tipo de conhecimento, porque é isso que vai tornar ele um ser humano. Né? Acho que é isso. Legal. E assim, a gente ia pedir para você falar suas redes sociais, porque isso também vai para o Spotify. Aí... Tá. Pra quem só tá ouvindo. Tá bom. Então, as minhas redes sociais, eu tô no Facebook, né? Carol Neuropsico Infantil. No Instagram,
@carolneuropsicoinfantil. E no YouTube também, www.youtube.com/carolneuropsicoinfantil. Neuropsicoinfantil. Neuropsicoinfantil. A gente vai colocar o link aqui na descrição, né? Para quem acessar o nosso canal lá. E ela atende aqui no consultório dela aqui em Sorocaba, né? Isso, na Clínica Vita Equilibrium, terapias infantis. E se entrar no teu Instagram, tem o link pro site, né? Tem o onde link você do site e tem, acho que o contato da clínica também. O contato da clínica, legal, né? Legal. Sim. Então, legal. Então, a gente conversou com a Caroline Nogueira. Vou ler aqui porque psicóloga infantil, especialista em neuropsicologia. Sim. E psicopedagoga em desenvolvimento infantil. Isso mesmo. Certo? Caroline, muito obrigado, tá? Da tua participação. Foi Parabéns. Parabéns mesmo. Bate-papo super legal. Vamos convidar você outras vezes para participar, porque realmente foi muito legal. E a gente sempre quer trazer esses temas aqui pro nosso bate-papo para tentar difundir mais, né? Tudo isso que anda acontecendo. A gente sabe que tem os prós e os contras, né? Tem gente que concorda, tem gente que não concorda nem tanto, mas fica aquela... Se for uma discussão saudável, sim, né? Tudo certo. E aí a gente vai trazendo os temas e a gente vai convidar você para participar de outras vezes aqui. Legal, eu agradeço a oportunidade, gostei muito, foi muito gostoso mesmo. Acho que muito produtivo, né? Tudo que a gente falou. Legal. Wesley Gucci, mais um episódio. Você aponta aqui, porque acho que eu não vou esquecer do nosso patrocinador. 1.2 software de gestão. Se você precisa de um software de gestão para a tua empresa, então entre em contato com a 1.2. O link vai ficar aqui na descrição, 1.2.com.br. Você acessa o site lá e você vai ver que tem inúmeras opções para você em software para você gerir o seu negócio. Tanto, eles estão desde vários segmentos. Vários segmentos. Eles estão desde 1989 no mercado e estão nas principais fábricas de brinquedo do Brasil, mas tem ali opções para pequenas, médias e grandes empresas de todos os segmentos, confecções têxtil, emissão de nota fiscal. Então, se você precisa de um software para gerir a sua empresa, não importa se ela é pequena, se ela é média, se ela é grande, você entra em contato com a 1.2 software de gestão. O link vai ficar na descrição, 1.2.com.br. E assim vamos terminando mais um episódio do Toys Podcast. Até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço. Tchau.